Saudações, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos fazer dicas de leitura sobre literatura que fala de BH. Então, a BH na literatura, literatura em BH. Algumas dicas de leitura, obviamente, né? Então, tem muito farto material. Depois nós vamos com certeza ler esses livros um a um, né? Então vamos começar. Então vamos falar do amanuense Belmiro, que vai falar dos anos 30 em BH. Pessoal que veio do interior para BH, né? Formar BH. Aqui as várias edições do Ciro dos Anjos, que foi amigo do Carlos Drummond de Andrade, né? Geração dos anos 20 e 30, modernismo. Então vai falar justamente dessa BH, né? E a solução é a conduta católica, como ele começa o livro, né? Então aqui vai falar justamente da formação de BH. Depois nós temos, claro, nos anos 50, falando dos anos 40 e 50, nós temos o encontro marcado, o grande Mentecapto, e depois o Sabino vai fazer a autobiografia dele, o Menino no Espelho, né? Que é basicamente muita coisa do encontro marcado, hein? Tem muita coisa que acontece nos dois aqui, então você vê o encontro marcado é autobiográfico, né? Encontro marcado é interessantíssimo, nós vamos reler, né? Acho que é a terceira vez que eu vou reler esse livro. É um livro sensacional porque vai falar da história da geração que veio após a geração modernista do Drummond, né? Então o pessoal que idolatrava o Drummond ali, o Pedro Nave, né? Então essa geração dos anos 40 e dos anos 50. E depois o pessoal foi para o Rio de Janeiro, né? Então a galerinha foi para o Rio de Janeiro. O Grande Mentecato vai acontecer várias cenas em BH, mas geralmente fala do interior de Minas, né? Então tem várias cenas do interior de Minas, vai contando a história, né? Do Viramundo, Geraldo Viramundo, o verdadeiro nome do Geraldo Viramundo, né? E aí vai contando a história, as andanças. Ele é meio Quixote, né? É meio Dom Quixote. Né? Então, o encontro marcado vai ser dos anos 50 e vai mostrar a toda a geração, né, do puxar angústia lá no parque, né? O pessoal que começou cheio de referências literárias, né? Inclusive, não sei se tem edições que tem verdadeiras, que essa tem edição aqui, ó, tem todas as citações literárias, é igual aqueles livros do James Joyce, né? James Joyce faz lá o livro, né, o Artista quando Jovem, Ulisses, Finnegan's Wake, é todo constituído de referência. Então aquele livro é cheio de referências. Eu li esse livro lá quando eu tinha meus 17, 18 anos, então eu comecei a saber mais sobre literatura graças, né, obviamente, essas obras do Fernando Sabino, porque aí você vai pesquisar, né, quem que está falando aqui, quem que é esse autor que está falando aqui, né? Então vários, Mayakovsky, nunca né, saberia de Mayakovsky se não fosse citações do Mayakovsky enquanto marcado. Então a gente foi estudar o Mayakovsky, Pedro Nava, foi estudar o Neruda, né? Então vários outros poetas, Rimbaud, né? Não se é sério aos 17 anos, né? Citação do Rimbaud. E aqui essa obra mais autobiográfica, né? Do Fernando Sabino, né? Menino no Espelho. E aí, falando também das gerações aqui, igual dos anos 60 e 70, né, a época do fechamento, regime militar, censura, né, então Ivan Ângelo, que ainda está vivo e produzindo, né, então nós temos aqui, ó, se quiser mais informação sobre Ivan Ângelo, né, é escritor, romancista, contista, né, então, aqui fala da festa, só que é o seguinte, só que não tem a festa, né, ele narra o que aconteceu antes da festa e o que acontece depois da festa, mas não tem a festa em si, né. Então, contos, romances, porque são várias narrativas que são entrelaçadas com essa ideia da festa, né? São vários depoimentos. Então, você tem pessoal aqui da resistência, pessoal né, os chamados subversivos, tem o pessoal do esquema de repressão, né? E todos podem se encontrar nessa festa. Aliás, todos se encontraram nessa festa, né? Então, vai mostrando aqui vários depoimentos, várias narrativas. E aí você espera acontecer a festa. Vai acontecer uma festa de arromba, vamos ver essa festa de arromba. Só que acontece tudo antes da festa, ele vai narrando essa festa, né? E só que você não tem a festa em si, você tem o anterior à festa e o depois da festa, né? Então é interessante como é que ele montou. Um monte de fragmentos de narrativas, né? São várias narrativas que depois convergem para essa festa e depois o que acontece depois da festa, né? Quem vai preso, quem não vai preso, quem sumiu. Então, assim, interessantíssimo, nós vamos reler esse livro, vamos marcar um vídeo só para ele, né? A festa do Ivan Ângelo, que vai mostrar ali aquele painel de época, né? Dos anos 70, começando nos anos 60 e 70, né? Agora, você quer saber dos anos 50 e 60, aí nós temos Ida Furacão, né? Ida Furacão vai mostrar dos anos 50, né? Aquela época da formação da Pampulha, né? Tem essa edição também do Furacão. Roberto Drummond vai mostrar os anos 50 e 60 até a época da ditadura, né? Então ele vai fazer um painel de época, aquele período ali do JK, o JK, aquela efervescência BH, né? A formação da Pampulha dos anos 40, e aí a Zona Boêmia, né? Os conflitos da Zona Boêmia, aí do Furacão, que foi adaptado para a minissérie da Globo,
E aí vai. Só que a ministra da Globo fica pegando mais questões assim do amor, né? Das intrigas amorosas e tal, né, sexual e tal. Mas aqui, só que não, aqui é um painel de época, né? Tem muita política, né? Então o pessoal pega essas capas mais sensuais assim para ressaltar mais. Só que ele não fala só de prostituição, não. Ele tá falando de. Ele usa essa questão da Ilha Furacão, né? Que é uma personagem real. Ele se baseou na personagem real. Só que essa personagem vai ter em torno dela vários, né, personagens de BH mostrando a vida de BH mesmo, né? Essa diferença da cidade grande com campo, né? Então é interessante. Vamos reler com certeza o da Furacão e vamos comentar aqui vídeo essa literatura em BH e BH na literatura, né? E aí mais sobre a história poética de BH, nós já falamos da Celi Vilhena, né? Os Olhos de Arão, mostrando desde a constituição de Arão Reis, né, que planejou BH. Nós temos esse livro do Plínio Barreto, né, falando Lagoinha, meu amor, né? Aí você vê, interessante, vai contar aquelas histórias. Inclusive tem o Piroli, né? O Piroli lá da Lagoinha, jornalista, né? Conhecidíssimo. Aqui são vários relatos que tem como centro a Lagoinha, que é uma região de um bairro boêmio de BH, né? Então, que hoje está até meio abandonado, né? Muito morador de rua, está abandonado assim, com a região da Lagoinha ali. Mas é uma região boêmia do pessoal, né? Que o pessoal construiu BH, né? O pessoal construiu BH, não morava em BH, o centro, morava nessas regiões, Floresta, né? Sagrada Família, Lagoinha, né? Aquela região ali do Carlos Prates, né? Aqui, ó, BH ontem e hoje, aqui um guia mais turístico, né? Cristina Ávila vai mostrar cenas de BH, né? Várias coisas de BH, desde a formação de BH, as origens, o que tinha aqui em BH, né? A questão arquitetônica, as casas, né? Até o projeto da nova capital, ou seja, BH foi planejada, né? Ou seja, é uma cidade que foi construída aqui as várias fotos, várias épocas, né? A época que a Avenida Afonso Pena, as avenidas Afonso Pena tinha árvores, né? Aqui João Pinheiro. Então é interessante essa construção, né, da prefeitura. Então vai mostrando aqui como é que foi desenvolvida a cidade, né? Então é bem um guia turístico, BH ontem e hoje. E aquela questão agora os alunos fizeram, né? Essa estadual Divina Providência, falando de BH. Quem é BH, né? E falando justamente da riqueza artística, cultural que tem em BH, os vários movimentos que tem em BH, literários, artísticos, né? Então acho interessante isso aqui porque vai mostrando como é que é construído o BH. Ou seja, a cidade é construída por várias entidades, podemos dizer assim, vários movimentos. Então você tem a cultura, a literatura, né? Você tem as artes, e aí, ó, né, Praça das Artes, né? Então vai mostrar Praça da Liberdade, vai mostrando a Serra, né? Então acho interessante isso, o Cemitério do Bonfim, que é um verdadeiro museu ao ar livre, né? Cheio de estátuas, né? Então ficam as dicas de leitura e nós vamos abordar então na nossa playlist de BH, na literatura em BH, né? Ou seja, tudo que é feito em BH, além dessas questões turísticas, né? Você vê o cartão postal de BH, né? Os autores que fizeram BH e as pessoas escrevendo, né? O Vander Piroli, né? Ou seja, o escritor que tematizou a Lagoinha, né? Então fica essas dicas de leitura e vamos, né? Aqui o Ivan Ângelo e o Roberto Drummond, que tem uma estátua lá na praça da Praça da Savassi, né? E do Furacão. Então fica essas dicas, vamos conhecer mais a literatura em BH e as representações de BH na literatura, né? Ou seja, como a literatura retrata a cidade capital das Minas Gerais, ok? Grato